abrir a palavra de Deus em Lucas, capítulo 7, Evangelho de Lucas, capítulo 7. Eu quero chamar a sua atenção para o verso 11 ao verso 17. Lucas, capítulo 7, do verso 11 ao verso 17. Assim diz a palavra de Deus. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife, e parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto, e passou a falar. Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor, e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judeia e por toda a circunvizinhança. Vamos orar? Vamos pedir ao Senhor que abra o nosso entendimento para podermos então contemplar as maravilhas da sua lei. Senhor, nós pedimos que o teu nome seja cada vez mais exaltado, glorificado, adorado. Que nesse momento, Deus, especialmente, possamos entender a tua palavra, ouvir a tua voz. Fala, Senhor, aos nossos corações. Fala conosco, nos abençoa, nos aconselha, nos instrui. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Esse texto certamente narra um dos momentos mais impressionantes no ministério de Jesus. Não apenas pela ressurreição em si, que é um ato impressionante, mas por tudo aquilo que envolve essa narrativa, esse evento. Nós percebemos aqui um Redentor que expõe claramente o seu coração, a sua compaixão, ao ver uma mulher enlutada, ao contemplar uma mulher despedaçada por conta da morte do seu único filho. O Senhor Jesus, a palavra de Deus deixa claro que ao olhar para ela, ele se compadeceu dela. Nós percebemos aqui também a gloriosa providência de Cristo e, consequentemente, nós vemos aqui o povo aclamando Jesus como profeta. O milagre da ressurreição que nós temos aqui diante de nós, o primeiro registro que nós temos de uma ressurreição efetuada por Cristo. Você vai perceber lá no capítulo 8, no verso 49 ao verso 56, Jesus ressuscitando a filha de Jairo. Em João, capítulo 11, você vê Jesus ressuscitando Lázaro. E é muito interessante nós percebermos que em todos esses momentos, Jesus, ele apresenta facetas, ele apresenta aspectos dos seus gloriosos atributos. Bom, Lucas, ele escreve este evangelho com o intuito de confirmar um homem chamado Teófilo nas verdades fundamentais das Escrituras, ou melhor, nas verdades fundamentais do evangelho. Você vai ver, por exemplo, lá no capítulo 1, no versículo 4, a palavra de Deus diz: para que tenhais plena certeza das verdades que foste instruído. Então, o propósito de Lucas, ao escrever este evangelho, era orientar Teófilo acerca de quem era Cristo, a sua obra, os seus gloriosos feitos, e assim confirmar aquela pessoa, confirmar aquele irmão nos caminhos do Senhor. O nosso texto, ele está dentro de uma seção no evangelho que vai do capítulo 4, versículo 14, até o capítulo 9, versículo 50. Esse trecho, ele narra o desenvolvimento do ministério de Cristo numa região chamada Galileia, uma região composta por 8 cidades. E é importante essas informações,
Porque você vai perceber, no início do capítulo 7, você vai ver que Jesus estava em Cafarnaum. Olha aí o versículo 1, por favor, do capítulo 7. A palavra de Deus diz que, tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. E a Bíblia diz, no versículo 11, que exatamente no dia seguinte, Jesus se dirige a Naim. Quando a gente para analisar o gráfico, a geografia daquela época, a distância entre Cafarnaum e Naim era uma distância aproximada de 50 quilômetros. Eu estava ali, eu coloquei no mapa, né? Domingos Martins. Eu não sei, eu imagino que você não vai de helicóptero para lá, você vai de carro, e no trajeto que o Google Maps traz para nós, é um trajeto aproximado aí de 51 quilômetros. E eu acho que essa informação ela é importante daqui a pouco para aquilo que a gente vai perceber aqui no texto. No dia seguinte, Jesus tinha anteriormente curado o jovem, um servo de um centurião, e ele então se desloca para Naim. E é interessante que ele vai para lá com um propósito muito claro: se encontrar com uma mulher enlutada. Diante dessa breve introdução, eu quero chamar a sua atenção para pensarmos nessa noite sobre o tema Creia no Redentor Incomparável. Creia no Redentor Incomparável. E a primeira razão pela qual nós devemos crer no Redentor Incomparável é que Ele é soberano em sua providência. Veja, olhe mais uma vez aí para o versículo 12. A palavra de Deus vai nos dizer: como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Meus queridos irmãos, ele tinha efetuado um milagre anteriormente, ele tinha curado um jovem sem nem estar na presença desse jovem, porque ele é Deus, porque ele é poderoso, e então ele se desloca. E algumas pessoas poderiam pensar: isso é uma mera coincidência. Isso, na verdade, foi um fato não planejado. Mas, meus queridos, nós estamos falando de um Deus que controla todas as coisas, que rege todas as coisas, e que certamente providenciou um encontro soberano com aquela mulher. A doutrina da providência de Deus, ela é uma doutrina importantíssima para nós reformados. Ela está lá no 5º capítulo da nossa Confissão de Fé de Westminster. E, resumindo, a doutrina da providência de Deus é a declaração de um Deus que executa os seus decretos na criação. Deus executa a sua vontade, governando, preservando, fazendo todas as coisas conforme aquilo que Ele estabeleceu. Não há coincidências para Deus. Jesus não abriu o Instagram naquele dia e ele então viu que um jovem, o filho único de uma viúva, tinha morrido, e então, movido de compaixão naquele momento, ele então se deslocou a Naim. Não, ele foi até lá. E não era uma caminhada tão simples, ele estava com uma multidão. E aquelas pessoas que seguiam a Jesus certamente não sabiam do encontro que ele teria, mas ele sabia. E ele então vai até Naim. E a Bíblia fala que enquanto saía um cortejo, movido pela tristeza, chegava uma outra caravana, conduzida por um Redentor poderoso. Quando a gente olha para a Escritura, nós percebemos a providência de Deus se manifestando em situações um tanto inusitadas. Se você lembrar lá da situação, perdoe por favor. Se você lembrar lá da situação de Abraão e Isaac, quando eles sobem ao monte, e você conhece bem a história, lá no capítulo 22 de Gênesis, Abraão, ele chega ao ponto de levantar um cutelo para sacrificar o seu filho, e uma voz de um anjo diz: não, basta. Em outras palavras, é isso que ele fala. E no versículo 13, a palavra de Deus diz que, tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro, preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Algumas pessoas poderiam pensar: isso foi uma mera coincidência. Mas nós estamos falando de um Deus que rege a história e que rege todas as coisas.
O que dizemos, por exemplo, do servo de Abraão, quando se desloca para uma outra cidade a fim de trazer uma mulher para Isaac? Você conhece muito bem a história, está lá em Gênesis 24. Ele então fala: dá-me, pois, que a moça a quem eu disser, inclina o cântaro para que eu beba, e ela me responder: bebe, e darei ainda de beber aos teus camelos, seja a que designaste para o teu servo Isaque. E a história, ela se concretiza exatamente dessa maneira. Olhamos para o caso de Ruth, que despretensiosamente resolveu colher algumas espigas no terreno de um homem chamado Boaz, o que foi simplesmente o suficiente para que ele pudesse olhar para ela e futuramente ali resgatá-la. Olhamos o caso de Jeremias, que foi lançado numa cisterna, uma situação dificílima, mas Deus providenciou que um etíope ouvisse o que estava acontecendo e que intercedesse por Jeremias, livrando a sua vida. Agora nós nos voltamos novamente para o texto. Aquela mulher saíra naquele dia para enterrar o seu único filho. Naquele dia, irmãos, quando uma pessoa morria, ela não podia ser enterrada na cidade. Ela tinha que ser enterrada ou no mesmo dia ou exatamente no dia subsequente. Aquela mulher saiu despedaçada, sem esperança, sem nenhuma expectativa, mas ela não contava que naquele dia ela teria um encontro com o Redentor. A providência gloriosa de Deus se manifestava ali, naquele encontro. E o puritano John Flavel, ele certa vez disse que ocasiona grande alegria observar a providência de Deus para com seus servos. Sua providência não somente os conduz ao céu, como também traz muito do céu para suas almas enquanto caminham para lá. E eu quero trazer algumas lições para nós. A primeira lição é que nós devemos consolar os nossos corações com a providência de Deus. Deus continua governando todas as coisas. Ele governa a nossa vida, Ele governa as circunstâncias, não há acasos para Deus. Jerry Bridges, definindo providência de Deus, ele fala que providência é o seu cuidado constante, é o seu domínio absoluto para a sua própria glória e para o nosso bem. Deus não exerce a sua soberania de maneira caprichosa. Deus exerce a sua soberania para a glória dele e para o bem do seu povo. E é isso que leva o apóstolo Paulo a dizer: tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Não significa triunfalismo, não significa que as coisas vão acontecer exatamente do jeito que nós queremos. Significa dizer que há uma mão invisível, há um Deus que, embora as pessoas não consigam ver, que controla absolutamente todas as coisas. Ainda que em situações tenebrosas da nossa vida, Ele simplesmente se encontra conosco. Ele simplesmente organiza esses encontros para manifestar a sua glória. E isso me leva a uma segunda aplicação aqui. Eu devo confiar no Senhor, mesmo nos momentos mais tenebrosos da minha vida. Confiar no Senhor. Nós não vemos o amanhã. Nós não conhecemos. Mas nós sabemos que a nossa micro-história, ela deve ser entendida a partir de uma história maior. De um Deus que venceu a morte. De um Deus que venceu todas as coisas. E ainda que eu tombe nessa vida, eu sou mais que vencedor por meio daquele que me amou. Eu preciso confiar no Senhor. Eu preciso saber que Ele está conduzindo todas as coisas. O Salmo 48, o verso 14 diz que este é Deus, o nosso Deus, para todo sempre. Ele será o nosso guia até a morte. Nós devemos crer no Redentor incomparável porque Ele é soberano em sua providência. Mas nós devemos também crer no Redentor incomparável porque Ele é compassivo. Olha o versículo 13, por favor. A palavra de Deus vai nos dizer: vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Considera um pouco a situação daquela mulher. Ela tinha um único filho que foi ceifado ainda na juventude. E você precisa lembrar
naquela época existia INSS, Previdência Privada. É muito interessante quando você vê o Salmo 127, o Senhor Deus dizendo que a herança do Senhor são os filhos. Lembra desse texto? Fruto do ventre, o seu galardão, como flecha na mão do guerreiro. Enfim, é muito interessante isso, porque no Salmo 127, Deus está dizendo: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. E ele então exemplifica isso. Inútil vos será levantar de madrugada, comer o pão que penosamente granjeastes, aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Depois ele vai dizer: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. E ele então vai exemplificar como é que Deus nos guarda. E sabe como é que Deus nos guarda? Nos dando filhos. Um filho, ele era alguém que serviria como uma bênção para o pai, da sua velhice. Agora, olhe para essa mulher. Ela já tinha passado por uma experiência de perda. Ela era viúva e agora ela tinha perdido o seu único filho. Envelhecer sem filhos, naquele contexto, era uma situação absolutamente cruel. E ela estava ali, caminhando com aquela caravana, provavelmente rodeada de amigos, parentes, pessoas conhecidas. Mas como acontece em muitos ofícios fúnebres, em muitos velórios, em muitos cortejos, essas pessoas no dia seguinte, elas iam seguir suas vidas normais. Aquela mulher continuaria sozinha. Aquelas pessoas estavam chorando com ela. Aquelas pessoas certamente estavam, algumas delas, eu não posso garantir todas, mas eu presumo que algumas daquelas pessoas estavam ali movidas de compaixão, mas não podiam fazer nada. Não podiam fazer absolutamente nada por ela. Mas agora, ela estava diante de um sumo sacerdote que se compadeceria eficazmente da situação daquela mulher. E é muito importante a gente ver Cristo tal como Lucas o apresenta aqui. Ele é um redentor compassivo. E é muito interessante nós vermos Hebreus capítulo 4, versículo 15. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Nós temos algumas lições nesse momento para nós. A primeira: nunca veja Jesus como alguém impessoal e sem compaixão. Eu sei, meus irmãos, que na teoria nós cantamos, nós confessamos uma fé sólida, mas eu estou falando de algo que vai para além da nossa confissão. É algo que nós experimentamos. E os nossos pais do passado, os puritanos, eles enfatizavam muito essa realidade. A necessidade de experimentarmos a fé, a necessidade de não apenas proclamarmos um Deus soberano, mas vivermos em função de um Deus soberano. E eu sei que nós proclamamos Cristo como um Deus compassivo, mas muitas vezes eu acredito que nós temos dificuldades de vê-lo assim. Duvidamos, racionalizamos muitas vezes e pensamos: ok, mas eu mereço. E eu sei que muitas das coisas que nós passamos, muitas das nossas aflições, são fruto muitas vezes de decisões, de condutas pecaminosas nossas. Mas nunca duvide da compaixão de Cristo. Nunca duvide. Charles Riley, ele diz: nenhum coração pode sensibilizar-se tanto por nós quanto o coração de Cristo. Então, meus queridos, nós precisamos crer que o nosso Deus, o Senhor Jesus Cristo, Ele é pessoal e Ele se compadece de nós. A segunda lição que nós extraímos aqui: nós precisamos ser compassivos com os que sofrem assim como Jesus é. Claro, a Escritura fala que nós fomos escolhidos pelo Senhor Deus para sermos conforme a imagem do seu Filho. E a compaixão é uma das marcas do nosso Redentor. Nós precisamos também, irmãos, nos importar. Nos importar especialmente com os da família da fé, com aqueles que passam por situações difíceis, por aflições. Bom, eu já vou pedir perdão de antemão, porque eu vou ter que tossir algumas vezes aqui, tá? E aí a gente se depara muitas vezes com algumas pessoas dentro da igreja que estão passando por adversidades e dificuldades. E embora muitos dos sofrimentos que nós passamos partem de uma interpretação irreal
das circunstâncias, a gente aprende no aconselhamento que o sofrimento ainda assim é real. Nós não vemos Jesus fazendo pouco caso do sofrimento das pessoas. Nós precisamos ter compaixão, tal como o nosso mestre era e é compassivo. A terceira lição que eu quero trazer nesse momento: seja grato por essa compaixão graciosa de Jesus sobre a sua vida. Olha para o quadro geral. Lembra do que aconteceu anteriormente. Você percebe no início do capítulo 7, você vê anciãos indo até Jesus e intercedendo pelo jovem. E dizendo, olha, intercedendo em favor do centurião, consequentemente pelo jovem. E dizendo para Jesus, olha, Jesus, Ele é digno, Senhor. Ele fez isso por nós. E através desse contexto, Jesus então cura aquele jovem. Mas aqui, nesse relato em Naim, não há ninguém intercedendo por aquela mulher. Não há ninguém saindo das fileiras chorosas daquele cortejo, indo até Jesus dizendo, Jesus, olha para essa mulher, ela é digna. Mas a Bíblia fala que Jesus olha para ela, se compadece dela e resolve então ressuscitar aquele jovem. Nós devemos, irmãos, ser gratos, porque um dia o nosso Redentor foi compassivo. Ele continua, mas eu estou falando aqui. Um dia nós estávamos perdidos no lamaçal do pecado. Cristo olhou para nós e eficazmente, salvificamente, se compadeceu de nós. Entenda isso. Ele se compadece de você, não porque você dá o dízimo, não porque você tem atitudes piedosas, ainda que essas coisas sejam importantes, mas é pela graça. É pela livre e soberana graça de Deus. Essa é a segunda razão, porque nós devemos crer no Redentor incomparável. A terceira razão é porque Ele é soberano sobre a morte. Olha aí o versículo 13, por favor. Meus irmãos, me ajudem, por favor. Vamos ler do versículo 13 ao versículo 15, por favor. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse, não chores. Chegando-se, muito obrigado, irmãos. Percebemos agora um paralelo. Anteriormente, Jesus tinha curado um jovem. Mas olha para o versículo 2. Olha o que a palavra de Deus diz. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Ele não tinha morrido. Não estou diminuindo a situação dele. Mas agora Jesus estava diante de um outro jovem, que ao contrário do jovem do dia anterior, esse jovem já estava morto. Então ele olha para aquela mulher e ele diz, não chores. Talvez se a gente não atentasse para o início do versículo 13, algumas pessoas poderiam dizer, mas que falta de compaixão. Não, ele se compadeceu. E ele então disse para aquela mulher, pare de chorar. E ele estava falando aquilo, porque ele tinha a condição de bancar aquela situação. Ele tinha a condição, e ele demonstra isso. A Bíblia fala que ele para aquele esquife. Esquife era uma espécie de maca. Naquela época era mais ou menos assim, o indivíduo quando ele morria, ele era colocado sobre uma maca e as pessoas iam carregando. Ninguém parava um cortejo, ninguém parava. O que acontecia, segundo os comentaristas, é que quando alguém se deparava com um cortejo, em sinal de respeito, essa pessoa se juntava ao cortejo. Mas Jesus estava ali naquele momento parando o cortejo, tocando no esquife. Você consegue imaginar o que de repente se passava na cabeça daquelas pessoas? Como assim? Quem é esse? Ele então para aquele cortejo e ele então diz àquele jovem, levanta-te. Jesus ressuscita aquele jovem apenas com a sua palavra, sem nenhum esforço, porque ele é soberano sobre a morte. E aqui eu quero trazer algumas lições para nós. A primeira lição é que Jesus é poderoso para reverter situações impossíveis.
É claro, meus irmãos, é muito importante nós considerarmos essa questão, porque eu tenho uma leve suspeita que nós, enquanto reformados, nós temos uma tendência de beirar o liberalismo em alguns aspectos. Nós muitas vezes pensamos, não, é porque existem algumas linhas dentro do evangelicalismo, e de fato, terríveis, que pregam triunfalismo, que querem decretar coisas, e essas coisas devem ser absolutamente rejeitadas. Mas o nosso Deus, Ele é um Deus poderoso, que pode todas as coisas, que pode quebrantar o coração de um filho rebelde, que pode curar alguém de um câncer, que pode curar alguém de uma enfermidade crônica terrível. Ele pode. Então nós não oramos para cumprir tabela. Obviamente que nós não oramos para dar ordens para Deus, mas nós oramos crendo que Deus pode reverter situações impossíveis. Por isso, olhando para essa situação, vendo Jesus revertendo uma situação impossível, nós podemos lembrar que Ele é poderoso para mudar circunstâncias. Nós precisamos crer nisso. Quais são as lutas que nós temos travado? Quais são os dilemas que nós temos enfrentado? Ele pode. Assim como Ele pode não curar e te dar força para que você glorifique o nome dEle sobre situações difíceis, Ele pode reverter completamente uma situação. E nós somos reformados, nós cremos nisso. Os liberais é que não creem em milagres. Nós sabemos que o maior milagre foi Cristo entrando na nossa vida, nos dando a salvação. Mas isso, irmãos, não nos torna pessoas incrédulas às coisas que Deus pode fazer no nosso dia a dia. Claro, a nossa adoração não depende disso. A nossa gratidão não depende disso. Mas nós podemos orar e ter a expectativa de que o nosso Deus pode fazer coisas grandiosas por nós. A segunda lição que nós aprendemos com a soberania de Cristo sobre a morte, especialmente no contexto aqui da ressurreição, é que a ressurreição efetuada por Cristo aponta para uma ressurreição ainda maior, da qual todos nós passamos. A ressurreição efetuada por Cristo aponta para uma ressurreição maior, da qual nós passamos. Como assim, pastor? Eu nunca morri. Eu estou aqui de boa e eu não tenho nenhuma notícia de que alguém aqui morreu e o pastor Milton veio no ofício fúnebre e a pessoa levantou do caixão. Mas, meus queridos, nós estamos falando aqui acerca da ressurreição espiritual. Nenhum milagre que Jesus efetua nos evangelhos tem como finalidade deixar as pessoas de boca aberta. Jesus efetua milagres nas escrituras com a finalidade de ilustrar realidades maiores. Olha para Mateus capítulo 9. Olha o que é que diz o versículo 6. Lembra daquela situação quando ele cura um paralítico? Um paralítico que vem trazido por alguns amigos sobre uma casa onde Jesus estava. E os fariseus ficam indignados com aquela situação. E Jesus diz assim no versículo 6 do capítulo 9. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Para que vocês saibam que eu tenho autoridade para perdoar pecados, eu curei esse homem. Ele então curava pessoas de enfermidades externas para mostrar que mais do que um médico de causas externas, ele era um médico supremo de almas. Aqui Jesus estava ressuscitando um jovem. E isso evidenciava, à luz de todo o evangelho, não apenas de Lucas, mas dos outros evangelhos, que ele é poderoso para trazer pessoas da morte para a vida. Matthew Henry, o puritano, comentando esse texto, ele vai dizer: quando os mortos são ressuscitados desse modo para a vida espiritual, por um poder divino, que está de acordo com o evangelho, devemos glorificar a Deus e considerar isso como uma bondosa visita do precioso Senhor ao seu povo. A ressurreição efetuada por Cristo aponta para uma ressurreição que nós já vivemos, já passamos. Mas ela aponta também para uma ressurreição ainda maior,
que nós passaremos. Porque aquele jovem, embora tendo experimentado a ressurreição, ele morreu. Mas a Bíblia, irmãos, nos garante que um dia todos nós ressuscitaremos. Haverá um dia em que a morte já não fará mais parte da nossa realidade. Apocalipse 21, versículo 4, diz que Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. A morte já não existirá. Já não haverá luto, pranto, dor, porque as primeiras coisas passaram. Nós vamos caminhar no texto e eu quero chamar a sua atenção agora para a última razão por que nós devemos crer no Redentor incomparável. Porque Ele é o supremo profeta. Olha o versículo 16, por favor. Verso 16 e verso 17, por favor, me ajudem mais uma vez. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam. Veja, o texto nos mostra que aquelas pessoas ficaram tomadas de medo e de admiração. E a resposta deles foi: grande profeta se levantou entre nós. E Deus visitou o seu povo. Meus queridos irmãos, na história do povo de Israel, não era a primeira vez que um profeta era usado por Deus para ressuscitar um morto. Não era a primeira vez. A gente lembra daquela história lá de Elias, lembra lá em 1 Reis, capítulo 17, quando a Bíblia fala do verso 20 ao verso 22, que ele se estendeu por 3 vezes sobre um jovem, e aquele jovem voltou a viver. Você lembra disso? Você vê a história do profeta Eliseu, em 2 Reis, no capítulo 4, do verso 32 ao verso 35, ele então faz algo parecido. Não sobe 3 vezes, mas ele vai uma vez, depois ele anda de lá para cá e volta novamente sobre aquele jovem. O que eu quero chamar a sua atenção aqui é para o fato de que houve ali, certamente no contexto de Elias e Eliseu, um contexto de uma certa tensão. Eles vão, eles voltam, eles continuam orando, vão, existe um labor ali. Existe uma oração incessante, existe um clima tenso, mas nós estamos aqui diante de um Redentor que simplesmente para e não tem isso. Levanta-te. Levanta-te. Não tem como nós compararmos aquilo que Elias e Eliseu fizeram com aquilo que Cristo faz aqui. Não existe um drama. Quando Jesus para aquele esquife e aquela maca, Ele simplesmente olha para aquele jovem soberanamente e apenas com a sua palavra, Ele manda aquele jovem se levantar e ele se levanta. E as pessoas então olham para Jesus naquele momento e elas dizem: grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Eu quero trazer uma aplicação aqui diante desse momento do nosso texto. Nós precisamos, irmãos, entender que a nossa admiração, que a nossa adoração, que a nossa devoção deve estar na pessoa de Cristo. Nós vivemos hoje uma era de tietagem. Pessoas que dizem: eu gosto de fulano, não, nenhum problema, tá, de você ter um gosto por algum pastor e tal. O grande problema é que nós percebemos pessoas que elas são mais devotas a determinados pastores do que a Cristo. E elas então ouvem indiscriminadamente aquilo que esses pregadores falam, às vezes até mesmo no âmbito da nossa IPB. Nós precisamos nos lembrar, meus queridos irmãos, que os homens, ainda que reformados, por mais impressionantes que eles sejam, eles não passam de homens. Eles não passam de homens. A nossa admiração deve estar na pessoa de Cristo. E aqui certamente Lucas, ele toma o cuidado de mostrar para Teófilo a singularidade desse profeta. Ele é um profeta muito maior do que todos os profetas que vieram. E a gente lembra daquele momento da transfiguração,
Quando Jesus estava lá no monte com Elias, com Moisés, e Pedro fica tão empolgado com aquilo, lembra disso? Vamos fazer 3 tendas. Uma será tua, outra de Elias, outra de Moisés. Pergunto a você, Deus se agradou com essa sugestão de Pedro? Não se agradou. E a Bíblia fala que uma voz irradiou dos céus, e eles ficaram ali movidos de tanto medo que eles caíram de bruços. E no versículo 5 diz, o pai falando do filho: este é o meu filho amado em quem me comprazo, a ele ouvi. Quando eles levantam os olhos, eles não veem ninguém senão Cristo. Deus quer que você ame o pastor Milton, mas Deus quer que você entenda que o pastor Milton não é o supremo profeta desta igreja. Cristo é o supremo profeta desta igreja. E ele continua exercendo o ofício profético dele todas as vezes que o pastor Milton prega com fidelidade as Escrituras. Todas as vezes que pastores pregam com fidelidade as Escrituras. Cristo, o supremo profeta, o alvo da nossa admiração, o alvo da nossa devoção, o alvo do nosso comprometimento, ele abençoa a sua vida. Então, volte os seus olhos para o supremo profeta digno de toda a sua devoção. Então, meus queridos, nós devemos crer no Redentor incomparável, porque Ele se compadece de nós, porque Ele é soberano em sua providência, porque Ele é soberano sobre a morte, e porque Ele é o supremo profeta. Creia no Redentor incomparável. Que Deus te abençoe, e que você possa, ao longo dos dias, se familiarizar cada vez mais com Ele, conhecê-lo mais, se aproximar mais dEle, amá-lo, desfrutar de Cristo, porque essa é a vontade dEle para as nossas vidas. Não apenas que você tenha conceitos corretos a respeito dEle, mas que você possa experimentá-lo, que você possa desfrutar deste pão, desta água viva que alimenta a nossa alma e que sacia a nossa sede, que sacia a nossa fome. Que Deus abençoe ricamente a sua vida, em nome de Jesus. Amém.